Imob TV. Oferecimento. Preferita Paisagismo. MR Condomínios. Idealize Soluções Financeiras. E Imobiliária Conquista. Olá, seja muito bem-vindo ao Imob TV, o seu programa semanal do mercado imobiliário. Hoje um programa para lá de especial. Eu recebo o vice-prefeito de Linhares, Bruno Marianelli, um jovem empreendedor que tem se destacado à frente aqui do município de Linhares. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado, Roberto. Agradecer também aos que nos assistem aqui na Imob TV. É um grande prazer estar com vocês. Prazer é nosso, Bruno, receber vocês aqui no Imob TV. O Imob TV, que há um ano atrás nós recebemos o primeiro programa, tivemos a grata satisfação de receber o prefeito Guerino Zanon aqui, e foi um programa bem interessante. Nós batemos um papo aqui sobre o desenvolvimento de Linhares, sobre o futuro de Linhares, e hoje nós temos, um ano depois, a grata satisfação de receber você, Bruno, que é um jovem empreendedor no setor público, que atua aí desde 97 no setor público, né? Tem grande experiência. Bruno, conta um pouco aí da sua trajetória, da sua formação, quem é o Bruno, né? E como você chegou no setor público. Bom, Roberto, primeiro, obrigado pelo jovem, né? E é assim que eu me sinto também, embora com 50 anos, mas com toda energia para poder retribuir um pouco de tudo que Linhares me deu ao longo desses anos. Apesar de colatinense de nascimento, me sinto linharense de coração, moro aqui desde 75, né? E a minha formação, fiquei em Linhares até os 17 anos e saí para estudar administração pública. A minha formação no ensino superior em administração pública. Me formei pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, no ano de 1992, e já em 97, a convite do prefeito eleito Guerino Zanon, então naquela época, assumi a Secretaria de Finanças. E de lá para cá são 24 anos de parceria já, né? A maioria do tempo trabalhando, vamos chamar assim, nos bastidores, cargos técnicos, né, na área de planejamento, área de finanças. Estive também com o Guerino na Assembleia, fui diretor-geral da Assembleia, e em 2015 e 2016 eu fui presidente do Instituto de Previdência do Estado do Espírito Santo. Que foi uma grande experiência também, uma experiência diferente até então. Claro, né? É uma instituição que administra, a gente chama no setor previdenciário vidas, né? Hoje ela administra 75 mil vidas, são servidores estaduais, e a gente gere um patrimônio hoje de 4 bilhões de reais. Então, uma responsabilidade muito grande, né? Desde de 2015, que houve alguma alteração em relação a investimentos e administração. Então, foi uma experiência muito boa para mim também. Que legal. Bruno, e agora nós estamos em 2021, né? Linhares tem aí se destacado bravamente, fortemente no cenário nacional, e tem uma perspectiva para os próximos 3 anos de mais evolução aqui em Linhares, mais desenvolvimento em Linhares. Nós estamos falando de 7 mil empregos que serão gerados aqui na cidade, outros tantos que já foram gerados, famílias que nós temos recebido quase diariamente aqui em Linhares, pessoas que estão vindo, na sua grande maioria, do sul do Brasil para cá. Você imaginava que Linhares, lá em 97, quando você entrou no setor público, você imaginava que Linhares estaria vivendo esse momento hoje? Você já conseguia ter esse desenho na sua cabeça? Roberto, acho que tudo que a gente faz na vida precisa de planejamento, precisa de foco e precisa de perseverança. E a história desses 24 anos, ela não poderia ser diferente, né? Lá atrás, nós tivemos o cuidado de aproveitar algumas oportunidades que apareceram, e aí eu coloco, a gente sempre lembra da Sudene, os incentivos da Sudene, que permitiram a gente começar a prospectar no país novas indústrias, para que a gente pudesse ampliar o leque, diversificar o nosso portfólio econômico, e a partir daí foi possível fazer o dever de casa, né, o dever de casa do setor público, que deve dar o apoio necessário à base, né, às indústrias, à população em geral, para poder deixar para o setor privado esse papel de locomotiva da economia.
nós do setor público estamos preocupados com aquelas situações básicas, ter uma educação de boa qualidade, uma saúde de boa qualidade e dar segurança para a população. O resto, o setor privado toca. Então, tendo esse horizonte, né, e trabalhando direitinho é que foi possível chegar. A magnitude desses investimentos, 7 mil empregos, 3 bilhões de investimentos até 2023, um pouco para frente, um pouco para trás, é o processo normal do desenvolvimento da cidade. Maravilha. E isso tem impactado diretamente no mercado imobiliário, famílias vindo morar em Linhares, novos loteamentos saindo, novos empreendimentos, novas construtoras chegando, principalmente aqui de Vitória, né? A Casa Morada Engenharia está aqui, a CBL está aqui, né? A Solar Engenharia, a GS Construtora e as construtoras de Linhares também, que são bravos guerreiros aqui, investidores aqui da cidade. Você acredita, Bruno, que esse anúncio aí dos 3 bi, 7 mil empregos gerados ainda, vai ainda impulsionar, alavancar ainda mais o mercado imobiliário? Eu acho que sim, Roberto. A história da economia, a história do nosso município não poderia ser diferente, ela é baseada na confiança, né? A economia cresce quando você tem confiança no mercado, quando os agentes têm confiança no mercado e há uma expectativa de desenvolvimento. Então isso é um ciclo virtuoso, desculpe. À medida em que os agentes têm a confiança na economia e que veem, né, hoje nós temos a Cacique para poder entrar em funcionamento, a Olan já iniciando a construção da planta, daqui a pouco outras empresas vão começar a construir também. Então tudo isso é o combustível necessário para poder dar ainda um salto maior, né, no setor imobiliário. E a gente vê, andando na cidade, que essas expectativas têm se tornado realidade. É muito forte. Linhares está extremamente bem preparada para receber esses investimentos, essas famílias, as pessoas que estão chegando aqui em Linhares. Agora, Bruno, me fala uma coisa. A região da Sudene, que dá benefícios fiscais e financeiros para as indústrias, ela é dividida do Rio Doce para cima, né? E aqui no Espírito Santo nós temos outras cidades que também têm o benefício da Sudene, os fiscais e os financeiros, e também outros estados aqui do Nordeste. Por que você acha que o Linhares está na vitrine? Roberto, é o que eu disse, né? Os incentivos da Sudene, eles foram uma oportunidade que apareceu lá em 1998. Né, quando alguns municípios do estado de Minas e toda essa porção norte do estado do Espírito Santo, acima do Rio Doce, foram incluídos nessa região. Evidentemente, nem todo mundo conseguiu transformar esse potencial, né, em alguma coisa concreta. E esse foi o caso de Linhares. Sozinho, os incentivos da Sudene não eram e não são suficientes para atrair grandes empresas, né? Quando o empresário vem na cidade, vem olhar, vai prospectar, avaliar 3, 4 ou 5 potenciais locais para poder instalar a sua indústria, ele não vem só atrás do incentivo fiscal, né? Ele vem olhar a infraestrutura do local, ele vem olhar se existe uma rede básica de saúde capaz de dar suporte, né, ao seu colaborador, uma rede de educação que possa suprir essas necessidades. Apesar de hoje a gente ter já uma rede de comunicação, né, internet, as várias redes sociais, é possível você fazer educação à distância, mas é muito importante, né, que o início seja um início sustentado da educação infantil, dos primeiros anos do ensino fundamental. Uhum. Então, é toda uma rede que Linhares conseguiu criar, né, que na hora que as pessoas de fora vêm, você falou bem, muitas empresas do sul do país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, elas ficam bem impressionadas com o município, né? Um município que sempre está entregando de melhor, o que tem de melhor hoje em relação à saúde básica, educação básica. Precisa melhorar? Precisa, mas faz parte do processo. Então é esse ambiente que foi criado com a oportunidade da Sudene que
possibilita essa vinda dessas empresas. Eu percebo isso no dia a dia. Nós temos uma imobiliária aqui em Linhares, percebo no dia a dia das pessoas que nos procuram em busca de imóveis, como que elas se surpreendem, Bruno, com Linhares. Linhares, de fato, é uma cidade diferenciada, é uma cidade extremamente planejada, né? Nós fomos abençoados com isso. São poucas cidades no Brasil que têm um planejamento do traçado das ruas, um planejamento dos bairros como Linhares tem, e isso hoje tem feito muito sentido para a gente, porque tantas outras cidades, outros estados que têm o benefício da Sudene, mas Linhares tem se destacado. Aí também eu preciso aqui deixar os parabéns para todo o seu time lá da prefeitura, o Lorenzoni, que tem feito um trabalho, o próprio prefeito Guerino, que pega aqui, sai de madrugada, entra no avião, vai prospectar, você também. Nós, linharenses, somos eternamente gratos a vocês, porque sem essa pegada empreendedora no setor público, nós somos brasileiros, convivemos aqui no nosso país com as políticas públicas, a gente vê, né, hoje, há muito tempo atrás, a gente via o profissional, o político, né, a gente não olhava e desconfiava, hoje não, hoje isso está mudando, a gente tem no Brasil todo aí empreendedores se colocando à frente do cenário político, e eu acredito muito que isso é o futuro, que a gente precisa. Cada vez mais, você que está nos assistindo, tem essa visão empreendedora, também se coloque à disposição do setor público, porque mentes empreendedoras, Bruno, que eu acredito que vão conseguir mudar o país todo, e vocês estão de parabéns aqui em Linhares por essa pegada. Aí aqui o programa não é político, não é partidário, mas eu falo isso sempre. Quando tem que se elogiar, é preciso elogiar, Bruno, para motivar que vocês continuem prospectando. Faz muito bem. Faz muito bem. E vocês estão no caminho certo. Bruno, Linhares garantiu a 2ª posição aqui no estado do município que mais gerou emprego, né? E a construção civil é o 4º setor que mais gerou emprego. Isso está diretamente ligado à atividade econômica do município. Isso é um indicador que o município está ativo economicamente, não é isso? Então, assim, para os próximos anos, esses 3 bilhões de investimento que vai ter aqui em Linhares, 7 mil empregos, isso vai potencializar. Você acredita na vinda de novas empresas do setor imobiliário para Linhares? Olha, eu não tenho dúvida que esse mercado ele vai crescer, Roberto. Com o crescimento da economia como um todo, né, novas indústrias e novas oportunidades de serviço e o comércio naturalmente expandindo para poder atender a essas necessidades, as oportunidades imobiliárias vão crescer e muito, não resta dúvida disso. Maravilha. E o setor imobiliário é um setor que impulsiona a economia, gera muito emprego e renda. Bruno, a gente vai para um rápido intervalo, você não saia daí que a gente volta no 2º bloco com mais notícias, ótimas notícias aqui de Linhares com o nosso vice-prefeito Bruno Marianelli. Estamos de volta e hoje eu recebo o jovem Bruno Marianelli, vice-prefeito de Linhares, que tem aí se destacado, né, no cenário nacional, né, quando o assunto é desenvolvimento, progresso, geração de emprego e renda aqui para as pessoas, para os munícipes aqui de Linhares. Bruno, primeiro bloco nós tratamos aí, falamos um pouco de você, da sua história, como você chegou, né, à administração pública lá em 1997 e passou esses anos aí se preparando, né, se profissionalizando no setor público, e hoje, nós estamos em 2021, tem dado grandes resultados aí com a sua atuação e junto com o time da prefeitura, junto com o prefeito Guerino, com o Lorenzoni também, que tem um papel importantíssimo aí na captação de empresas para Linhares. Bruno, vocês têm feito um papel fundamental aí na captação de empresas para Linhares e também tem feito o dever de casa na cidade. A cidade está limpa, está moderna, está bonita, né? E isso tem gerado resultados. Eu vejo aqui que a Prefeitura de Linhares foi nota 10, né, em transparência, lá na CGU, que é a Controladoria Geral da União. Conta um pouco para a gente como que é esse processo, como que a Prefeitura conseguiu esse feito?
Roberto, esse é um motivo de grande alegria para a gente, né? Não é qualquer um que consegue essa nota 10. Nós tivemos no estado Linhares, é o único município e um dos 8 municípios do país que conseguiram essa nota máxima, né? A CGU, ela estabelece alguns critérios, alguns quesitos, né, que qualquer município precisa apresentar e precisa seguir, né, seja no seu site, seja nas publicações relativas a contratos, pessoal, compras. Então, estabelecidos esses quesitos, a própria CGU faz lá de Brasília e durante praticamente todo o ano pesquisas, né? Se o site está atendendo, se aquele contrato foi publicado. Então, isso é aleatoriamente feito, não é uma prova para o qual a gente se prepara. Então, é motivo ainda de maior orgulho, né? Por quê? Ou seja, durante praticamente todo o ano, quando acessado, né, o site da prefeitura ou os relatórios disponibilizados pela prefeitura atenderam aqueles quesitos que foram formulados pela CGU. Então, isso é motivo realmente de muito orgulho para nós. Parabéns. Então, assim, a prova é constante. É de 1º de janeiro a 31 de dezembro, a prova é constante. A CGU, ela monitora as prefeituras, né, e ela o tempo inteiro está ali avaliando a administração pública no Brasil todo, e Linhares está entre as 8 prefeituras que tiraram nota 10 em transparência. Muito bacana. E eu percebo também, eu vi aqui, que Linhares, no ano de 2020, foi nota A no Tesouro Nacional. Explica um pouco também como que é essa avaliação. Essa nota A do Tesouro Nacional, ela tem a ver com capacidade de pagamento, né, de tomar empréstimos e honrar esses empréstimos, a poupança que o município consegue fazer e a execução orçamentária, o balanço orçamentário, né, o que foi previsto de arrecadação e aquilo que o município gastou. Então, nesse balanço, nessa avaliação, o Tesouro Nacional deu a nota A para o município de Linhares, e já vem sendo assim há algum tempo. Pode haver alguma variação momentânea, mas o importante dizer, Roberto, que mesmo com os empréstimos, né, as operações de crédito que foram feitas pelo município, nosso município hoje ainda é líquido, ele tem dívida negativa. Por quê? Como é que se explica isso? É como se a gente tivesse tomado, né, um empréstimo de 100 e tivesse 110 em caixa. Então, o empréstimo é de longo prazo, né, mas o dinheiro que está no caixa, ele é hoje, ele é com regime de caixa, ele está disponível. Então, essa relação é uma relação muito saudável. Por quê? Você aplica, você investe em obras, em melhorias para o cidadão e paga isso ao longo prazo sem se descuidar do presente. Ou seja, você mantém a sua capacidade de pagar o seu fornecedor e assim conseguir melhores preços, porque esses fornecedores sabem que vendendo para a prefeitura, prestando serviço para a prefeitura, vão receber em dia. Então isso é muito importante também para aumentar ainda mais a confiança do cidadão, do empresário, do prestador de serviço, que nos ajuda, né, no dia a dia a realizar essas tarefas, realizar essas obras ou prestar esses serviços. Bruno, a gente só tem que dar os parabéns para vocês, para a equipe da prefeitura, porque não são todas as prefeituras, é dificílimo conseguir isso, é difícil ser gestor público. Bastante. Né? É difícil ser gestor dentro das nossas próprias empresas, imagine no setor público, né, que você tem que ficar atento a todo momento, né, em tudo que está acontecendo no município. Então, Prefeitura de Linhares, nota 10 em transparência, nota A no Tesouro Nacional. Bruno, tudo isso tem atraído, né, tem colocado Linhares na vitrine, no holoforte do cenário nacional, do ponto de vista de empreendedorismo, de economia, de atratividade de indústria. Mas vamos falar agora dos empresários locais, né? A turma que está aqui já há alguns anos, está empreendendo, enfrentando os desafios, né? Viu Linhares desenvolver, viu Linhares crescer e também estão crescendo. O que dá para... Quais são as políticas públicas para fortalecer o empreendedor local? Roberto, interessante essa pergunta. Às vezes a gente é cobrado, normal que isso aconteça,
Por quê? Os empresários locais são aqueles que carregaram o piano durante a vida do município, né? Então, às vezes, a gente vê empresas que apareceram na década de 70 e foram crescendo. E eu gostaria de frisar e deixar bem claro para a população, todos os incentivos que são disponibilizados para as empresas de fora virem para cá, eles estão disponíveis para o empresariado local que quer expandir os seus negócios. Então não existe distinção entre o empresário de fora e o empresário local. Todos estamos envolvidos com o desenvolvimento do município de Linhares. Então deixar isso bem claro, todos os incentivos estão à disposição de todos os empresários, sejam de fora, sejam locais. E paralelo a isso, é aquilo que eu falei, é o dever de casa da prefeitura que a gente tem feito. Às vezes pode não parecer, né? Mas o investimento que a gente faz em saneamento, em educação, em saúde, acaba refletindo no dia a dia daquela indústria que está crescendo. Por quê? O funcionário não precisa faltar porque a pessoa está doente, a esposa está doente, o filho está doente, não conseguiu ir ao médico ou ir ao posto de saúde, ou faltou, não teve aula. Então, isso é muito importante. Uma outra situação que o município tem feito, é lógico que agora com a pandemia, em 2019, 2020 e 2021, diminuiu um pouco, estar sempre conversando com os diversos setores produtivos para saber a necessidade de qualificação de pessoal, o que a gente precisa fazer. Então, fazer algum convênio com o Sistema S, seja Senai, seja Senac, para poder dar uma qualificação melhor para essas pessoas, para que possam atender as expectativas não só do empresariado, mas de toda a população também, porque todos nós somos clientes. Então, essa é a realidade que a gente vive. Com certeza. Então, ó, você que é empresário de Linhares, empresário local, junto ao seu contador, busque, né, quais são os benefícios que estão postos aí para todos que estão chegando e para nós aqui de Linhares também. Busque junto à sua contabilidade quais são os benefícios, né, Bruno? Isso. Fiscais, financeiros, que a nossa região propicia em relação aos benefícios da Sudene. Bruno, a tecnologia no dia a dia da prefeitura, a tecnologia tem contribuído na celeridade dos processos? Sim, ela contribui, mas a gente tem que, às vezes, o progresso não é na velocidade que a gente esperava. Eu acho que a gente precisa buscar mais, Roberto. A gente está um pouco atrasado ainda em relação a essa conectividade com o cidadão linharense, e é uma proposta do nosso plano de governo aumentarem muito a possibilidade da prestação de serviços, né, via tecnologia de informação. A pessoa poder acessar do seu smartphone ou do próprio computador, conseguir marcar uma consulta, conseguir acesso a um documento, a um contrato, ou emitir um DAN para pagar, seja IPTU, seja ISS. Então, isso tudo é um conjunto que nós estamos avaliando, que nós estamos procedendo a novas contratações para que, num futuro bem próximo, né, o município esteja disponibilizando para o cidadão uma gama maior de serviços via smartphone ou via computador. Só para dar um exemplo, né, as pessoas que usam mais o SUS, o setor público de saúde, era normal e era uma prática, a gente até fica um pouco triste quando fala isso, as pessoas que precisam se deslocar até Vitória para um tratamento de câncer, ou um tratamento que não está disponível aqui em Linhares, pela regionalização do serviço, o SUS é assim, né? Você tem alguns serviços que só são prestados em Vitória ou em outro centro, precisavam acordar de madrugada para ir poder pegar o ônibus e disputar um lugar. Hoje não. Hoje, através de um programa, a pessoa já sai lá da AMA, né, que é o agendamento, ela já sai com seu lugar garantido, com o horário, naquele determinado veículo para poder fazer o seu... Tudo isso através do aplicativo. Tudo isso através do aplicativo, se necessário, e da própria agência. Quando ela vai fazer a consulta e é verificada a necessidade de uma consulta, né, ou de um exame fora daqui, todo esse processo já é um processo, vamos dizer assim, automático, né? Então isso deixa a gente muito satisfeito. E é um só
né, um dos programas ou um dos sistemas que a gente vai disponibilizar para a população. Bacana, eu vi aqui também que Linhares teve um salto aí no número de microempresas no ano 2020, né? Uma desburocratização, isso em tempo recorde, né? Empresas novas se abrindo, microempresas se abrindo em tempo recorde, isso também via tecnologia, né? Isso, é a possibilidade de você estar juntando num ambiente só, né, as licenças necessárias, né? A gente já tem a Lei de Liberdade Econômica que dispensou muitas licenças, mas alguns setores ainda precisam, né? O Corpo de Bombeiro, às vezes o meio ambiente. Então, a união de todas essas necessidades num único ambiente possibilitou uma abertura de empresas muito mais rápido. Então, nós estamos seguindo e tentando ser ainda mais rápidos, de poder abrir empresas aí com 2 dias, 1 dia ou 2 dias, e possibilitou esse número que você está falando, que foi o município, acho que o 2º município no estado que mais abriu microempresas em 2020. Bacana. Bruno, a gente está caminhando para o final do nosso programa, o bate-papo é sempre muito agradável e passa muito rápido, o programa está aberto para vocês virem aqui dar as notícias da Prefeitura, as boas notícias da Prefeitura para o Espírito Santo, tá? E a gente tem um hábito aqui no nosso programa de pedir uma mensagem de otimismo para todos os nossos entrevistados. Eu queria que você deixasse aí a sua mensagem. Olha, nós estamos vivendo uma situação, saindo de uma situação complicada, mas eu peço a todos que não percam a fé, né? Nós estamos saindo de uma pandemia e com todo o horizonte pela frente. Nós já falamos aqui, Linhares está crescendo, Linhares tem a confiança dos agentes econômicos, né? Então a gente precisa ter foco, ter perseverança. Ninguém faz nada sozinho, Roberto, e o setor público sozinho, sem o apoio da sociedade, também não consegue andar. Então é muito importante que você tenha, né, confiança nas instituições, porque o município de Linhares ainda vai crescer muito nesses próximos anos, gerando oportunidade para todos que aqui vivem. Então esse é o nosso objetivo principal. É crescimento econômico, sim, mas crescimento com oportunidade para todos. Maravilha. Então a mensagem é fé. Tem uma fala do nosso ex-governador Paulo Artung, que eu uso muito aqui no programa, crie, trabalhe e confie, né? E assim, pé na tábua para a gente ir para frente. Bruno, muito obrigado aí pela sua disponibilidade de vir aqui dar uma entrevista para a gente. O programa está de portas abertas sempre que vocês precisarem. Tá? Um abraço para todos os funcionários públicos de Linhares. Vocês têm feito a diferença no nosso dia a dia. A cidade está enérgica, né? E muito em função de vocês que têm se dedicado aí dia após dia para entregar um serviço público de qualidade e entregar uma cidade de alta qualidade aí para que nós possamos viver e atrair novos empreendedores para cá. Você pode rever esse programa em nosso site imobtv.com.br e você pode ouvir o áudio desse programa no nosso podcast. É só ir lá no Spotify e no Deezer e procurar por Housecast, tá bom? Até o próximo programa. Tchau, tchau. Um abraço. Você assistiu o Imob TV. Oferecimento: Preferita Paisagismo, MR Condomínios, Idealize Soluções Financeiras e Imobiliária Conquista.